Fala fiel, beleza? Hoje vamos trazer todas as Corinthians do Timão para esta segunda-feira. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. E o Coutinho tem a trajetória dele no futebol, jogador de Copa do Mundo, evidentemente seria algo para se chamar a atenção, para gerar manchetes, né? A discussão está aí faz tempo, mesmo que a possibilidade dele vir seja praticamente nenhuma, né? O técnico do Aston Villa já disse que conta com esse jogador que foi negociado para esse clube inglês faz pouco tempo. E como disse o presidente do Corinthians, na parte burocrática da história, existem desejos diferentes entre o Aston Villa, o Corinthians, o próprio Coutinho e tal. É uma situação que, no final das contas, serve para que se fale a respeito disso, ou dessa possibilidade, como seria. E, na verdade, do ponto de vista prático, como dizia minha avó, no frigir dos ovos não existe nada, a não ser uma ideia. O Corinthians contratar o Cristiano Ronaldo também foi uma ideia. Quando o Neymar teve lá alguma complicação de renovação e não lembro em qual clube ele estava, o presidente do Corinthians, que era o mesmo, também disse, é obrigação do Corinthians consultar para ver se o Neymar vem. E aí, o Neymar veio? Falou alguma vez sobre a possibilidade de jogar no Corinthians? É muito complicada a situação, né? O Corinthians tem aí, em termos de adversários no Brasil, um time que é o seu principal rival aqui na região onde o Corinthians está, na região sudeste do Brasil, que é o Palmeiras, evidentemente, é o principal rival histórico, sempre será, ganhando bastante coisa há bastante tempo, trabalhando, dando suporte a uma comissão técnica, revelando jogadores, fazendo bons negócios, sem se preocupar em pirotecnias do estilo, fizemos uma proposta para o Cristiano Ronaldo. Nacionalmente, o grande rival do Corinthians é o Flamengo, ganhando bastante coisa há bastante tempo, acertando a sua vida do ponto de vista administrativo, de orçamento, investindo no seu produto final, que é aquilo que todo flamenguista quer ver, que é um time candidato a tudo quando entra em campo, trazendo jogadores de fora do Brasil que produzem quando estão aqui. Felipe Luiz é um deles, alguns que vieram já estão se aposentando, já estão até trabalhando em outros setores e continuam ganhando. E o Corinthians está falando em contratar o Cristiano Ronaldo. Então é uma situação complexa. E infelizmente... Afinha, né, num primeiro momento. Infelizmente tem bastante gente que cai nessa história e fica, nossa, realmente, olha, o Cristiano Ronaldo seria uma boa, hein? Claro, um plano de marketing e tal. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. As pessoas no Corinthians precisam trabalhar. E não é isso que está acontecendo. Quem fica falando em trazer Cristiano Ronaldo não está trabalhando. Ô André, você achou a entrevista, então, péssima, uma tragédia? Absolutamente desnecessária e destinada a não falar em alguns assuntos, que eu não sei quais são, talvez esses que eu acabei de apontar, a distância que o Palmeiras e o Flamengo estão abrindo para o Corinthians já há alguns anos, talvez ele não queira falar sobre isso. Se ele não quiser falar sobre isso, é direito dele, não tem problema nenhum. Mas destinada a isso, a desviar o assunto, ou a querer apresentar o Corinthians como um clube que está tão bem das suas pernas, que está fazendo coisas tão maravilhosas, que até se dá o luxo de fazer uma proposta para ver se o Cristiano Ronaldo aceita, ou seus representantes. Mas não vamos nos esquecer da brincadeira feita durante a entrevista. Eu até torci para ele não aceitar, que é o cara do leilão, que faz o lance para impressionar a namorada e depois vai lá passar vergonha quando o lance é aceito. Ô Silas, em relação ao Coutinho, você acha também que é algo praticamente impossível de acontecer, do Coutinho vir para o Corinthians? O presidente disse que é algo muito difícil. E já que é tão difícil, ele deveria simplesmente não falar mais nesse assunto? Eu acho, porque ele falou que o Corinthians quer emprestar e o Aston Villa quer vender. Ou seja, se houvesse essa possibilidade, porque até o treinador do Aston Villa não quer que o jogador saia. E a gente sempre falou aqui que enquanto o jogador tem mercado... Bem melhor do que já fez nos seus primeiros meses no Corinthians. A manutenção do Maicon, uma solução de prolongar o empréstimo dele, também uma situação de oportunidade, por causa da região onde o Maicon jogava, e o Yuri Alberto também. Então essas coisas... A volta do Paulinho, né? O Paulinho que se recupera. Como terminou o Renato Augusto. Isso, Renato Augusto terminou. Exato. Então, tem várias coisas interessantes que podem ser ditas que mostram que a diretoria do Corinthians tem feito corretamente no planejamento para 2023 e os próximos anos. Agora, falar, fizemos uma proposta para o Cristiano Ronaldo, desculpe,
é difícil compreender qual é o objetivo desse tipo de coisa. Mas eu queria falar sobre o outro assunto, o outro aspecto desse assunto, Sim. que é o fato do presidente do Corinthians, sem ter sido perguntado, Ter falado sobre isso. divulgar essa informação, talvez para dizer que o Corinthians é grande, que o Corinthians tem a obrigação de estar na disputa por jogadores que estão disponíveis. Tudo que, na verdade, não precisa ser dito, porque ninguém precisa falar sobre o tamanho do Corinthians, muito menos o seu presidente. A questão, para mim, é o seguinte: tem uma brincadeira ali num determinado momento em que ele diz, eu até torci para ele não aceitar a proposta, né? Isso me lembra o cara que vai a um leilão e faz um lance para impressionar a namorada e fica torcendo para o lance não ser o último. E muitas vezes dá azar e o lance é o último e o cara tem que ir lá comparecer, ou então passa vergonha. Para mim a questão é bem essa. Se o Corinthians realmente achou que estava na hora de fazer um plano envolvendo patrocinadores e outras empresas para trazer alguém do porte do... E aí, fiel, o que acham? Nos diga aqui embaixo. Um abraço e vai Corinthians!